Boa noite a todos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Excelência, todos os votos estão presentes. Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, em nome da população de Itariri, declaro aberta a 10ª sessão ordinária de 2018. Solicita a segunda secretária que faça a leitura do Salmo 133 da Bíblia Sagrada. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Quero agradecer a presença do tio Rogério, na hospedagem da Luciana. Obrigado pela presença, Luciana. Também agradecer a todos os vereadores, primeiramente a Deus, né? Após um recesso de meio descanso, que o vereador não descansa em recesso, mas trabalha mais, né? Mas que todos sejamos bem-vindos à nossa casa e que possamos continuar nosso trabalho. Parabéns a todos pelas nossas conquistas, né? Pelo nosso trabalho, pela agora a segunda etapa que vem aí após o recesso, trabalho em cima dos deputados, né? Que estarão representando o nosso município, mas que possamos trabalhar em volta do nosso povo igual estamos tendo até o momento. Parabéns a todos, que Deus abençoe e os proteja nesse segundo semestre de ano de 2018. Obrigado. Solicito coloque em discussão a ata da 9ª sessão ordinária de 2018, realizada em 20 de junho de 2018. Será a discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam como estão, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovada a ata da 9ª sessão ordinária. Senhores vereadores, com referência às contas municipais do exercício de 2014, processo do Tribunal de Contas Estado de São Paulo, número TC 272/026/2014, da ex-prefeita senhora Regiane Maria Silva, informo que já foi emitido na forma regimental o competente relatório da Comissão de Economia e que o mesmo será enviado à ex-prefeita e está à disposição dos senhores vereadores para consulta e que, para a sessão ordinária do dia 15 de agosto de 2018, será realizado o julgamento das contas. Então, serão realizados no dia 15 de agosto de 2018 o julgamento das contas através dos próprios vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Pela ordem, senhor presidente. Fala, vereador. Uma dúvida. No dia 15 de agosto vai ser votado já as contas no todo o período de defesa, isso já foi cumprido? A defesa já está pronta, ela vai receber amanhã, a referência de hoje, ela vai receber amanhã, vai ser convocada ela, intimada com o presidente da comissão, mais um funcionário da casa, vai 2, entregar, convocá-lo para poder ela fazer a defesa. Ela tem o direito de defesa no dia da votação. Sim. Ela tem 3 dias para fazer por escritos antes do dia 15, se quiser. Acho que é bom a gente seguir todos os critérios certinhos para não ter nenhum tipo de problema futuro, né? Mas sim, se for já a data agora, dia 15, acho que estamos mais que preparados para poder votar. Não, mas a convocação e a intimação será feita pelo presidente da comissão, mais um funcionário da casa. Então, vou mandar por isso para não termos problema, tá bom? Alguma dúvida, vereadores? Alguma dúvida sobre o processo? Obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Papéis recebidos do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, ofício número 432/2018, que encaminha a cópia da lei municipal número 2019/18, sancionado. Ofícios número 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/2018. Em atenção, respectivamente, aos requerimentos números 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122/2018. Ofício número 499/2018,
convidando os senhores vereadores dessa Casa de Leis para participar da audiência pública no dia 23/8/2018, às 17 horas, referente à elaboração do orçamento anual para o exercício de 2019. Requerimento. Ofício número 16/2018. Senhores vereadores, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência, para os devidos fins, o balancete financeiro e orçamentário desta Casa de Leis do mês de junho de 2018, conforme dispõe o artigo 14, inciso 16 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Ao ensejo, o presente protesto de elevada estima e distinta consideração. Luiz Antônio Franco Alexandria, presidente. Requerimento número 123/2018. Ementa. Descredenciamento de equipe ESF. Senhor presidente, considerando o anexo 22 da portaria de consolidação número 2/GM/MS de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica, PNAD, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica. Considerando portaria número 703/GM/MS de 21 de outubro de 2011, que estabelece normas para o cadastramento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, das novas equipes que farão parte da Estratégia da Saúde da Família ESF. Considerando a portaria número 1143/SAS/MS de 29 de outubro de 2014, que redefine as normas para cadastramento de profissionais e das equipes participantes do projeto Mais Médicos no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Considerando a portaria número 3.992/GM/MS de 28 de dezembro de 2017, que altera a portaria de consolidação número 6/GM/MS de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde. Considerando que, por intermédio da portaria número 1717/2018, de 12 de junho de 2018 do Ministério da Saúde, foram descredenciadas equipes de saúde da família ESF em diversas cidades do Brasil, por não cumprimento de prazo estabelecido na Política Nacional de Atenção Básica, e que no anexo 26 dessa mesma portaria, a cidade de Itariri teve uma equipe ESF, Estratégia da Saúde da Família, descredenciada conforme o link. Requeiro, observadas as formalidades regimentais e após ouvido todo o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que venha apresentar essa Casa de Leis as seguintes informações. A. Era de conhecimento do Departamento de Saúde esta portaria? B. Por que a equipe do ESF foi descredenciada? C. Qual equipe foi descredenciada? D. Era uma equipe nova em formação? E. O que será feito para ser estabelecida a equipe? Justificativa. O objetivo desse requerimento é verificar o que motivou o descredenciamento de uma equipe de saúde da família. Autora, a vereadora Milene Damasceno. Quero deixar registrado também a presença do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Durval Alves dos Santos. Muito obrigado, Durval. Se quiser fazer parte da tribuna, tem um cantinho aqui. Ficar com o Ricardo, depois tem pouca gente aqui no plenário. Obrigado pela presença, Durval, pai da vereadora Beatriz Ferreira Nascimento.
Coloque em discussão o requerimento número 123, 2018, de autoria da nova vereadora Milene Damasceno. Será na discussão, coloque em votação os vereadores que aprovam como estão, os que não aprovam fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 123, de autoria da nova vereadora Milene Damasceno. Requerimento número 124/2018. Emenda. Uniforme dos agentes comunitários de saúde. Senhor presidente, considerando que em requerimento número 056/2017, datado de 26 de 4 de 2017, aprovado na sessão ordinária de 3 de 5 de 2017, solicitei informações a respeito que, se houvesse repasse da União ao município de Itariri nos exercícios 2016 e 2017, referente ao programa de incentivo adicional de agentes comunitários de saúde, conforme disposto também na Lei nº 12.994/2014, regulamentado pelo Decreto nº 8.474/2015, na Lei nº 8.142/1990 e Portaria GN nº 2.488/2011, GM número 2031/2015 e GM número 2942/2016, para o fortalecimento de políticas do programa afetadas à atuação do ACS-ACE. Considerando que está disposto na Lei Federal número 11.350/2006, conforme descrito abaixo. Artigo 9. D. É criado um incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Considerando que a portaria número 674 de 3 de 6 de 2003 do Ministério da Saúde estabelece incentivos financeiros vinculados à atuação de agentes comunitários de saúde, integrantes de equipes do Programa Agente Comunitário de Saúde ou do Programa de Saúde da Família. Considerando que, por intermédio do requerimento número 040/2018, de minha autoria, aprovado na sessão ordinária de 7 de março de 2018, foi solicitado quando seria comprado os uniformes para os agentes comunitários de saúde. Considerando que, por meio de ofício número 250/2018, de 6 de abril de 2018, do Poder Executivo, me foi respondido que a compra dos uniformes estava em processo licitatório e que, em contatos mantidos junto ao setor de licitação, me foi informado que não tinha nenhum processo licitatório em andamento. Considerando que em 8 de maio encaminhei ofício número 28/2018, solicitando ao Departamento de Saúde que os agentes comunitários de saúde participassem nas sugestões para a modelagem dos uniformes. Requer observar as formalidades regimentais e, após ouvido do douto plenário, seja oficiado o serviço do senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito de Itariri, para que venha apresentar a esta Casa de Leis as seguintes informações. Letra A. Quando efetivamente será realizado o processo licitatório para a aquisição dos uniformes dos agentes comunitários de saúde? B. Se os agentes comunitários de saúde foram representados na escolha do modelo mais adequado? Justificativa. O objetivo desse requerimento é garantir que os agentes comunitários de saúde recebam seus uniformes, já que parte dos recursos destinados à União para o município visa atender a necessidade também para garantir uma correta identificação desses profissionais. Autora, vereadora Milene Damasceno. Coloca em discussão o requerimento número 124, da autoria da nova vereadora Milene Damasceno. Encerrada a discussão, coloca em votação os vereadores que aprovam o estão, que não aprovam fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 124, da autoria da nova vereadora Milene Damasceno. Requerimento número 125/2018. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência ouvir a casa para que seja oficializado ao serviço do senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que informe essa Casa de Leis se foram tomadas as devidas providências e quais foram com referência à pane seca no micro-ônibus ocorrida no dia 18 de 6 de 2018, que se dirigia ao município de Pariquera Sul, com pacientes desse município para consultas, o que ocasionando transtornos com as percas das consultas agendadas. Autora, vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Coloca em discussão o requerimento número 125, de autoria da nova vereadora
Beatriz Ferreira do Nascimento. Requer a discussão, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Senhor presidente, para não passar em esquecimento, o acontecido, que na época deixou muita gente aborrecida, um transtorno um tanto grande para quem tinha consultas marcadas. Então, para lembrar o executivo, se foram tomadas as providências cabíveis mesmo, e para que isso não venha acontecer novamente, então eu fiz um requerimentozinho para a gente deixar bem registrado. Obrigada. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloque em votação os vereadores que aprovam como estão e que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 125, de autoria da nobre vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Requerimento número 126/2018. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência ouvir da casa para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Perante Diniz, prefeito municipal de Itariri, para que informe essa casa de leis com referência à contratação da senhora Daiane dos Santos para a prestação de serviço no transporte de pacientes nesse município. A. Se o ou os motoristas têm curso para transporte coletivo. Em caso positivo, enviar cópia ou cópias dos mesmos. B. Se a empresa da senhora Daiane dos Santos possui autorização da Artesp, em caso positivo, enviar cópia. Autor, vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloco em discussão o requerimento número 126, de autoria do nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Encerrada a discussão, coloco em votação os vereadores que aprovam a questão, os que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 126, de autoria do nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Requerimento número 127/2018. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência ouvir da casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Diniz, prefeito de Itariri, para que informe essa casa de leis quais são os topógrafos integrantes do quadro dos funcionários públicos municipais. E se o senhor Tiago, Departamento Municipal de Tributação e Execução Fiscal, está devidamente qualificado para realizar conferência nas áreas constituídas nesse município. Pois esse vereador subscreva presente vem recebendo várias denúncias que o senhor Tiago está realizando conferência nas áreas construídas. Autor, vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloco em discussão o requerimento número 127, de autoria do nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Encerrada a discussão, coloco em votação os vereadores que aprovam a questão, os que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 127, de autoria do nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Requerimento número 128/2018. Pode ser, viu? Pode ser. Mas eu vou interferir no celular, fica no zap. Eu nem não, celular. Eu não sei se eu comento alguns, pode ser. Vamos lá. Requerimento número 128/2018. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que é constante a cobrança por parte dos munícipes referente à falta de alguns medicamentos de alto custo via SUS, considerando que em visita à farmácia do pronto-socorro municipal, pude observar que sempre há os pedidos feitos por parte do município e que a DRS 12 de registro atrasa os envios por questões a serem apuradas. Considerando que é constante a falta do fumarato de formoterol 12 mcg, mais budesonida 400 mcg, alênia, tiotrópio 2,5 mcg, considerando que a intenção desse requerimento é tão somente saber e mostrar à população do porquê da falta de alguns medicamentos e de onde parte o problema, para que juntos possamos tentar achar a solução. Isso posto, vereadores abaixo-assinados, requer a vossa excelência ouvir da casa para que seja oficiado ao ilustríssimo senhor Nilson Rezende Lara, digníssimo
Senhor diretor da BRS, Diretoria Regional de Saúde. 12, para que informe essa Casa de Leis o que segue. Os medicamentos citados acima e outros referentes ao alto custo, que geralmente estão em falta, de quem é a responsabilidade do fornecimento dos mesmos? 2. Há prazo para normalização do fornecimento dos mesmos? 3. Enviar cópia do último pedido feito pela Prefeitura Municipal de Itariri referente aos medicamentos supracitados. Autor, vereador Marcelo Brito. Coloca em discussão o requerimento número 128, de autoria do vereador Marcelo Brito. Requer discussão sobre isso. A palavra é do vereador Marcelo Brito. Boa noite a todos, colegas de trabalho, público presente. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento, está tendo muita falta de algumas medicações do alto custo, e a gente é muito cobrado na rua, né? E eu tive na farmácia municipal e vi que, pelo menos dos que eu vi, a prefeitura está em dia, envia os relatórios, cobram as pessoas que têm que fazer renovação de cadastro. Então, pelo que eu apurei de momento ali, o problema está lá mesmo, né? O Estado que não manda algumas medicações. Então, eu fiz o requerimento diretamente lá para a diretoria regional. A vereadora Milene parece que já fez algum requerimento referente também, para a gente confrontar as informações e ver se a gente consegue cobrar de uma instância superior da onde vem, se da Secretaria de Estado da Saúde, da onde vem essa medicação, talvez até com força de alguns deputados que a gente conheça, né? Ver se a gente consegue cobrar, porque tem medicação que realmente atrasa 3, 4 meses e a população fica sem. E pelo que eu apurei na farmácia ali na hora, os pedidos aqui estão em dia, está sendo feito normalmente. Só que eles não estão mandando, estão atrasando. Então a intenção é para a gente ver aonde está o erro, para tentar cutucar lá e ver se a gente consegue normalizar isso aí. Apesar que é um problema regional, não é só da cidade, né? Em todos os municípios. Obrigado, senhor presidente. Segunda discussão. A palavra do vereador Rafael Gustavo Pedroso. Senhor presidente, nossos vereadores, público presente, boa noite também. Parabenizar o requerimento do novo vereador. Também temos recebido algumas críticas em relação à falta de medicamento, de alto custo. Alguns têm vindo reclamando realmente. A gente sabe que isso está sendo um problema sério na nossa cidade, então é muito bom para poder ilustrar até a população que a Prefeitura tem feito seu trabalho em dia, pelo menos o departamento, como Vossa Excelência disse, está fazendo os seus procedimentos corretos, mas infelizmente a gente está com esse problema que não se resolve. Então, mais uma vez, parabenizando o novo vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Fica a discussão. Inclusive, o Ricardo enviou vários e-mails para o Nilson para marcar uma reunião, inclusive tinha passado para vocês, né, que quando marcasse, agendasse, eu ia levar. E inclusive pedi para o deputado Paulo Correia agendar, ele agendou e o diretor está muito doente, ele foi desmarcado. Então eu vou pedir de novo essa reunião agora, segunda-feira, para o deputado agendar, quem quiser ir. Só esclarecendo que eu liguei lá no Pariquaraçu, onde eles mandam a medicação, o Alenia não está em falta, estava em falta há 5 meses atrás, não está mais o Alenia, né? Então, não, a marca, né, a Alenia não existe mais, né? Então, não está em falta. Mas assim que marcar, eu vou convidar vocês para a gente tentar agilizar isso aí o mais rápido possível, porque eu também sou cobrada diariamente. Obrigada. Encerrada a discussão, coloco em votação os vereadores que aprovam o restante não aprovam que quer. Declaro aprovado o requerimento número 128, de autoria do vereador Marcelo Brito. Quero também deixar registrado e parabenizar ao vereador Marcelo Brito e a todos os vereadores que têm se empenhado na saúde. É uma área muito delicada, uma área muito cobrada pelos vereadores. O povo vem mesmo em cima e com razão para poder pedir solução, pedir até ajuda, muitos com recursos próprios, não é fácil. Então, parabéns ao Marcelo Brito e a todos os vereadores, em especial ao vereador Mineiro, que tem atuado muito na área da saúde. Muito obrigado. Indicações, por favor. As indicações. Indicação número 188/2018. Senhor presidente, o vereador Cleide subscreve nos termos regimentais
indica que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que seja providenciada a iluminação nos 5 postes e do portal da entrada do bairro da Igrejinha, do kit de iluminação pública para a melhoria da segurança da população. Vereador Maurício José Marinho Ferreira. Indicação número 189/2018. Senhor presidente, a vereadora que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que se avalie a criação de uns checklists dos veículos de propriedade do município e também daqueles que prestam serviço para o município para verificar e garantir as responsabilidades no estado de conservação dos veículos, assim como criar um diário de bordo para todos os veículos de propriedade do município, indicando o nome do usuário, data, hora inicial, hora final, quilometragem inicial, quilometragem final, destino, assinatura do usuário e do superior imediato, como nos mesmos moldes do controle dos carros da Câmara. Justificativo. O objetivo dessa indicação visa garantir que os veículos estejam em estado de conservação adequado e também para que a população saiba exatamente aonde está sendo usado o veículo. Vereadora Milene Damasceno. Indicação número 190/2018. A vereadora que esta subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que se avalie a possibilidade de cadastramento do município no programa Cultura Viva do Ministério da Cultura, cujo valor de referência para apoio e fomento aos pontos de cultura é R$60 mil por ano, conforme lei. Justificativo. O objetivo dessa indicação visa a ampliação do acesso da população aos meios de produção, circulação e fruição cultural por meio de fomento e parceria com entidades, grupos coletivos artísticos e de outros campos da expressão cultural. Vereadora Milene Damasceno. Indicação número 191/2018. Senhor presidente, o vereador que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que seja providenciada a instalação de iluminação pública à altura número 210 da rua Benedito Nascimento, distrito de Ana Dias, atendendo-se pedidos dos moradores para a melhoria da segurança no período noturno. Vereador Josimar da Silva Teixeira. Indicação número 192/2018. Senhor presidente, o vereador que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que seja providenciada a capina do mato nas mediações do posto de saúde do bairro Nova Itariri, atendendo-se pedido dos moradores para melhoria nos aspectos de conservação e limpeza. Vereador Josimar da Silva Teixeira. Indicação número 193/2018. Senhor presidente, o vereador que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que se melhore a entrada de veículos funerários no cemitério do centro da cidade, fazendo um trilho para que o referido veículo possa entrar e subir com mais segurança. Justifico a referida indicação pelo fato de ter sido procurado por pessoas que pediram essa melhoria. Haja visto o local estar emburacado e com uma ponta de viga, dificultando a subida do veículo funerário. Vereador Marcelo Brito. Indicação número 194/2018. Senhor presidente, o vereador que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que se estude a possibilidade de retirar os equipamentos de atividade físicas existentes e abandonados entre o ginásio de esporte e o CCI, colocando-os no gramado existente entre o portal e a FUNESP, local este onde costumeiramente pessoas de todas as idades fazem as suas caminhadas diárias. Justifico a referida indicação pelo fato que que o subscreve o presente, ter sido procurado por várias pessoas a respeito do assunto, além do que os referidos equipamentos de ginástica encontram-se sem uso e desgastados no local onde se encontram. Vereador Marcelo Pinto. Indicação número 195/2018. Senhor presidente, o vereador que se subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que se providencie a limpeza da tubulação de escoamento de águas pluviais existente próximo à Praça Todashi Abe, com início da Casa de Ração Agropet Britain e término na saída do rio.
Justifico a referida indicação pelo fato de que este que o subscreve o presente ter sido procurado por várias pessoas, onde alegam que a tubulação encontra-se entupida, inundando o local e residência sempre que chove. Vereador Marcelo Brito. Indicação número 196/2018. Senhor Presidente, considerando que nos municípios brasileiros a passagem de ano e festas de todos os tipos, mais precisamente as esportivas e religiosas, viraram festas populares com a introdução de fogos de artifício, principalmente aqueles que produzem estampidos, barulho. Considerando que Cariri é uma cidade que possui certa quantidade de espécies de aves, por estarmos inseridos em meio de uma imensa floresta com belezas naturais, considerando que, segundo relatos de moradores, nos dão conta que as aves que são encontradas mortas após as queimas de fogos, sem contar os demais animais, como os cães, que possuem audição apurada, e há vários relatos também desses animais se desmaiam, se debatem, se assustam e morrem, tamanho o barulho de fogos com estampidos, considerando que os fogos com estampidos prejudicam também os idosos, enfermos e crianças recém-nascidas, lembrando que há vários tipos de fogos que embelezam os espetáculos, não necessitando assim de termos como barulho apenas com cores. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Cariri, para que se estude a possibilidade de fazer e enviar a essa Casa de Leis, caso necessário, um projeto de lei ou decreto que proíbe em nosso município queima de fogos de artifício com estampido, de uma forma que não prejudique as festas tradicionais. Lembrando que essa indicação refere-se apenas àqueles fogos que fazem barulho e prejudicam pessoas e animais relatados acima. Vereador Marcelo Brito. Indicação número 197/2018. Senhor Presidente, os vereadores que aí subscrevem nos termos regimentais indicam que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Cariri, para que se providencie o conserto da ponte Penso da estrada do Rio de Azul. Justifico a referida indicação pelo fato de ter sido procurado por pessoas e, ao comparecer no local, pude verificar que as tábuas usadas como piso estão todas emburacadas, colocando em risco os que por ali atravessam, principalmente crianças e os que fazem uso noturno. Vereador Marcelo Brito. Indicação número 198/2018. Senhor Presidente, considerando que por falta de documentação não foi possível a aprovação de repasse de subvenção para a Associação Cívica Social de Cariri, considerando que esse repasse de subvenção já está previsto no orçamento anual do município, o vereador que este subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Cariri, para que verifique a possibilidade de transferir essa subvenção para a PAI, enquanto não houver a regularização da documentação da CISOI. Vereador Carlos Rocha Ribeiro. Moção número 12/2018. Senhor Presidente, apresento à mesa diretora, dispensando as formalidades regimentais, ouvido o plenário, a presente moção com votos de congratulações à senhora Daniela Tavares pelos ótimos trabalhos levados e efeito como professora contratada para ministrar o curso de cuidador de idosos da ITEC de Peruíbe, pelo programa Via Rápido de Empregos do Governo do Estado de São Paulo. Que seja oficiada ou homenageada, dando ciência desta, e ao excelentíssimo senhor Márcio França, ministro do governador do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor Jânio Francisco Benite, digníssimo secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. O senhor Max Roberto Santos Vilassi, diretor da ITEC de Peruíbe. Ao senhor Jackson Gomes Brito, digníssimo coordenador do Via Rápido de Empregos. A senhora Tâmara Massala Santos, coordenadora do curso de cuidador de idosos da ITEC Peruíbe, encarecendo a esses que seja anotado ponto de louvor no prontuário da homenageada. Vereador Marcelo Brito. Quero comunicar, senhores vereadores, que as indicações serão encaminhadas conforme suscitado ao senhor executivo. Coloque em discussão a moção número 012, da autoria do vereador Marcelo Brito. Senhor Presidente, requer discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Brito. Senhor Presidente, resolvi fazer essa moção pelo fato de eu estar acompanhando realmente de perto os trabalhos que essa professora vem fazendo no curso, além do que é a sua obrigação, trazendo materiais comprado do próprio bolso, unindo o grupo, que não tem aquela parte de desunião. Ela é muito merecedora dessa homenagem. Ela não é daqui, da cidade de Peruíbe, conheci agora, mas eu acho muito importante a gente
realmente valorizar e mostrar um pouco de hospitalidade aqui na nossa cidade para essas pessoas que prestam um bom trabalho. Eu conto com a colaboração dos demais vereadores para que a gente aprove essa moção merecida, para que a gente possa homenageá-la no dia da formatura, no dia 14 do 10. Aproveitando, deixando o convite a que todos compareçam aqui no dia da formatura. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Quem quer discussão? Com a palavra, a vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Eu quero parabenizar o nobre colega, senhor presidente, pela moção, que é uma forma de incentivar o profissional, reconhecer um bom trabalho e uma forma carinhosa também com a professora que está dando o curso, né, que na verdade é um curso de grande importância para o município e para aqueles que estão fazendo. Obrigada. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloca em votação. Vereador Maurício José Mani, favorável ou contra? Favorável. Vereador Marcelo Brito, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Beatriz Ferreira Nascimento, favorável ou contra? Favorável, senhores. Vereador Rafael Gustavo Peroni, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Sérgio Lidei Quiqueira, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereador Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Milene Damasceno, favorável ou contra? Vereador Aloysio Augusto Batista, favorável ou contra? A presidência também vota favorável. Declara aprovado por unanimidade o requerimento número 012, de autoria do vereador Marcelo Brito. Peço a moção, a moção. Peço ao vice-presidente que assuma a mesa, que tem uma moção nesse nome, vereador. Moção. Moção número 013/2018. Senhor presidente, apresento a mesa diretora dispensando as formalidades regimentais. Ouvido o plenário, apresento moção com votos de congratulações aos ilustríssimos senhores Dr. Alisson Veras Brandão, digníssimo delegado de polícia, ilustríssimos senhores Eric José dos Santos, Carlos Mário dos Santos, digníssimos escrivães, ilustríssimos senhores Cláudio Nascimento Coviar, Anderson Henrique Moraes, digníssimos investigadores da Delegacia de Polícia em Itariri, pelos bons e relevantes trabalhos levados a efeito na área de segurança no município de Itariri e região. Que seja oficiado aos homenageados, dando-lhes ciência desta, e ao excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, Márcio França, excelentíssimo senhor secretário da Segurança Pública, Dr. Magno Alves Barbosa Filho, aos excelentíssimos senhores delegados de Polícia Civil, geral, Dr. Paulo Afonso Bicudo, diretor do Departamento da Polícia Civil Santos, São Paulo. De Inter 6, Dr. Manuel Gato Neto, delegado seccional da Delegacia Seccional de Polícia Civil em Itanhaém, São Paulo. Dr. Victor Vasconcelos Lute, encarecendo a estes que seja anotado ponto de louvor no prontuário dos homenageados. Autor, vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Coloco em discussão a moção número 013 de 2018, de autoria do nobre vereador Luiz Antônio Franco Alexandria. Quero a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Antônio. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, peço também o apoio dessa casa a essa moção enviada ao senhor delegado e os e carceragem, pelos trabalhos que eles têm efetuado, algumas ações que têm dado bom resultado pelas investigações deles, fizeram a respeito daquela morte de Ana Dias, conseguiram pegar o autor, né, do crime, tem alguns casos aqui em Itariri também que estão efetuando, então são merecedores para poderem homenageá-los, né? Mudou todo o secretariado para também que os nossos secretários de cima saibam quem está no comando aqui embaixo. Nós queremos parabenizá-los e que eles possam ter um bom trabalho. Eu peço
o voto de todos os vereadores presentes. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação nominal. Vereador Maurício José Marinho, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Beatriz do Nascimento, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Rafael Gustavo Peroni, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Sérgio Teixeira, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereador Ayrton França, favorável ou contra? Vereador Luiz Antônio, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereadora Luiz Antônio Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Milene Damasceno, favorável ou contra? Essa presidência também vota favorável. Declaro aprovada por unanimidade a moção número 013 de 2018, de autoria do nobre vereador Luiz Antônio. Agradeço ao presidente e agradeço a todos os vereadores. Peço que o senhor retorne para o seu local de origem, enfim. O senhor não devia ter saído, por favor. É o senhor voltar para a sua mesa do presidente. Isso é para parte de acabar o seu reinado. Eu quero ficar perto de você. Se Deus quiser. Passaremos a palavra para o uso da tribuna em tema livre com a palavra do vereador Carlos Rocha Ribeiro. Senhor Carlos Rocha Ribeiro. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, povo público presente, boa noite. Fazer uso da palavra porque alguns vereadores pediram fazer algumas considerações a respeito da PAI, e tivemos uma reunião ontem. E o problema que foi passado não é problema financeiro, por conta que os professores estão praticamente 7 meses sem receber, mas por questões burocráticas. A documentação foi enviada para a diretoria de ensino e não foi liberado ainda o convênio para transferir o recurso para a PAI para pagamento dos professores. Então, alguns dirigentes ali fizeram contato com algumas pessoas lá, eles estão vendo se conseguem liberar esse convênio o quanto antes para a regularização. Mesmo assim, eles não têm certeza ainda se esse convênio vai vir retroativo aos meses que não foi trabalhado ou vai ser pago só a partir do momento que o convênio foi assinado. Então está se gerando um impasse aí, uma insegurança para os funcionários, que não sabem realmente se vão receber ou não. Mas também eu vejo de uma maneira que esse problema chegou de uma maneira, de certa forma, muito tarde para as pessoas, né? Para os políticos, vamos dizer assim, que poderiam interceder para ver se conseguiria mais agilidade. E caiu justamente nesse período de troca de dirigentes, né? Então, a dirigente que assumiu há praticamente um mês, ainda não tomou pé de toda a situação. A anterior não deixou nada definido sobre essa liberação desse convênio. Então, se gerou um impasse em cima dessa questão. Esperamos aí que eles consigam resolver de maneira mais rápida possível, para que os funcionários voltem a receber seus salários. Ficar 7 meses sem receber realmente não é fácil. Então a PAI, mais uma vez, aí, com esse sério problema. Eu não digo problema financeiro, porque o recurso existia, né? Então foi por alguma falha ali na documentação, também ninguém não consegue explicar direito o que aconteceu, que gerou esse impasse. Então, a gente espera aí que essa semana, aí, mais tardar na outra, consigam resolver. Eventualmente não consigam, provavelmente haverá a paralisação dos professores e, consequentemente, as crianças não vão poder frequentar mais a instituição. A gente espera que isso não aconteça, que realmente se solucione. Na dificuldade, que se procure as pessoas que possam ajudar, né? A Câmara dos Vereadores, o Prefeito Municipal, para interceder. Eu até coloquei isso na reunião, que chegou de uma forma muito tarde, poderia ter sido procurado um pouco antes, né? Para tentar se resolver esse problema. Só uma parte, vereador. Já o caminho que os pais já foi feita, a diretora fez? Queriam fazer hoje. Uma reunião com os pais, né?
Eles queriam mais deixar para o vereador dessa situação, por conta de algum pai por questionar os vereadores ou o prefeito, terem ciência do que realmente está acontecendo. Em nenhum momento eles colocaram a culpa nos vereadores nem no prefeito, mas está esse impasse lá na liberação desse convênio. Pois é, complicado. O que está gerando mais insegurança é não ter a certeza que vai ser retroativo, eles receberem retroativamente a assinatura do convênio. Mas, enfim, estão tentando resolver lá, a própria instituição tentando resolver, se eles não conseguirem resolver, vai ter que abrir interferência aí, né, para ver se politicamente aí se consegue contornar essa situação. Então, com relação ao pai, era isso que eu tinha a dizer. Qualquer dúvida, vai tentar sanar com eles. Queria... Oi? Então, hoje, como uma reunião, uma sessão bem curta, eu pedi a compreensão do vereador, eu preciso de 10 minutos para uma reuniãozinha a respeito da saúde. Eu preciso de 10 minutos da Vossa Excelência, também a respeito da PAI, podemos sentar junto para ver uma luz, né? Alguém tem um deputado forte que tem ação na PAI, alguém pode ajudar em alguma coisa de documento. Então, hoje, se for possibilidade de 10 minutinhos, nós podemos ter uma conversa rápida a respeito da saúde, porque tem algum problema lá e a princípio, então, a princípio, eles pediram até para que não houvesse, né, não entrasse em contato com ninguém, porque ele já entraram em contato com algumas pessoas, senão vai ficar muito, um fala, outro fala, e aí não sabe como que funciona, né? Às vezes alguém se melindra lá e engaveta. Então, a princípio, deixar eles tentarem resolver a situação, eventualmente eles não consigam, e aí a gente tenta intervir nessa questão, que também não é garantia de sucesso, né? Se não tiver documentação, ninguém vai liberar recursos se não tiver de acordo com... porque precisa ver até qual o valor de repasse, se o executivo, com recurso próprio, também pode reverter esse recurso para lá, né? O evento para socorrer agora. Precisamos desse... Então, de salário atrasado, está chegando aí quase 70 mil reais. Né? Hoje à tarde, conversando com o vereador Carlos, a sua sugestão, o requerimento que você vai fazer para a próxima sessão, talvez fosse uma saída. Né? Então, esse requerimento... falasse um pouco do requerimento. Foi até uma indicação e, porventura, entrou nessa sessão. A respeito, como não havia... Também não é a solução, é apenas um paliativo. Como já havia no orçamento repasse para as instituições da CISUI, a PAI e os idosos, e como na CISUITA, não, por falta de documentação, não passou esse recurso para a CISUI, que até a documentação da CISUITA ser regularizada, esse recurso, que seriam R$500 por mês, seja repassado para a PAI. Né? Não é um valor significativo, mas já ajudaria. Né? Em vez de R$500 por mês, seria R$1.000, já daria para comprar alguma coisa. Foi por indicação, né? Porque o vereador não pode fazer nenhum projeto de lei nesse sentido, mas a gente conta aí com a sensibilidade do executivo aí para, de repente, fazer esse repasse. Como já estava no orçamento, isso se destinado para uma instituição, eu acho que não vejo nenhum problema de ser repassado provisoriamente até que a CISUITA regularize a sua situação, né, com relação à diretoria e essa série de coisas. Poderia ser um paliativo ali que ajudaria ele em alguma situação. Com relação ao salário dos professores, que são 7 meses sem receber, né? Já entendeu? Escutei já de alguns funcionários falando até de convocação contra a instituição, caso não receba esses valores. Não, com certeza vai ser. Vamos torcer para que seja retroativo e sane esse. Os funcionários aí na população vai ser quase a mesma situação. Eu espero que sane. E não é problema de governo do Estado, não é problema de nada, é questão de ajustar a documentação para esse convênio. Isso é um convênio significativo, para isso são R$120 mil,
né, que é só para pagamento dos professores. Então, esperamos aí que eles consigam resolver aí. E, porventura não conseguirem, aí vamos tentar intervir aí para ver se a gente consegue. Outra coisa que eu queria deixar registrado é que finalmente a rua Evangelista foi devidamente concretada, né? Depois de idas e vindas, vai e não vem. Eu queria deixar registrado aqui meu agradecimento a todos os vereadores, na verdade, todos participaram dessa questão, especialmente as pessoas que participaram da CPI. A Milênio, o Serginho, ficamos aqui às vezes até 8, 9 horas, sem esquecer o nosso procurador ali, que sempre solícito, fora do horário aí, trabalhando com a gente. Às vezes 8, 9 horas da noite, nós estávamos aí discutindo essa questão. Depois conseguimos aí discutir de maneira com a advogada da Sabesp, com o gerente da Sabesp, e chegou-se no acordo que eles reverem a maneira que eles trabalham em Itariri, nessa questão, e deu uma melhoria significativa. Foi um ganho, aquela rua lá, na verdade, foi um ganho, né? Na verdade, eles concretaram ela toda, né, sem recurso do município. Então, assim, provavelmente o município teria que pegar outra emenda com outro deputado, e aquele trabalho que a gente sabe que é. É aproximadamente 80 mil reais que o Marco passou aqui da licitação daquela obra. 80 mil reais de economia para o município. Parabéns a todos os vereadores. Então, a licitação deixou de fazer porque a responsabilidade era da Sabesp. E foi trabalhoso realmente, não foi fácil, foi uma queda de braço ali, por vezes a Sabesp não queria vir aqui, já 3, 4 vezes. A gente tentou até fazer uma coercitiva, né? Pegou na moda não, vamos fazer uma coercitiva, vai ter que vir e tal. E acabou, graças a Deus, se resolvendo da melhor maneira. A população foi servida, era uma rua que era muita demanda, era muito. E com razão, né? Com razão, porque realmente estava um estado ali precário, mas graças a Deus foi resolvido. Não só quer dizer que nós vamos ter. Não só como muitos, né, vereador? Até comentei com o Rafael ontem no gabinete com o prefeito, falei, parabenizando a Vossa Excelência e os vereadores da comissão, né, Rafael? Nós falamos da Sabesp. Não só ela, como muitas outras ruas. Muitas outras que eles têm relatório. Hoje a Sabesp, teve um prefeito do Valença que falou: a Sabesp só trabalha para vocês, estamos sabendo que teve uma situação lá, uma CPI. Aconteceu por intermédio da Câmara, dos vereadores que tomaram ação. Parabéns e quero continuar parabenizando todos os que entraram nessa CPI. Inclusive, antes você falou, já está sendo repercutido no Vale do Ribeiro. Inclusive, antes você falou assim, foi realmente referência, que ele ligou um prefeito do Vale do Ribeiro perguntando, né? Aí eu falei, prefeito, o que nós fizemos para o senhor não interessa. Então procure outra maneira de resolver. Não vai dar nossa não, que você vai. Mas enfim, eu voltando a agradecer o doutor, e também se não fosse ele, provavelmente não tivesse sido encaminhado da maneira que foi encaminhado. Os colegas aqui que ficaram aí à noite aí nesse trabalho, e a todos os vereadores que realmente participaram aí nessa questão toda. Foi uma vitória da Câmara. Não quer dizer que nós vamos ter sossego, né? Porque tem várias outras ruas aí com vários outros problemas, mas se a gente conseguir solucionar pontualmente, acho que tem a colaborar, a cidade tem a melhorar, né? Então a gente faz a nossa parte, os próximos que virão vão fazer a parte dele. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, porque não vai dar para solucionar tudo de uma só vez, mas eu fico agradecido que foi uma menos, né? Uma menos, por enquanto, porque vai evoluindo, vai quebrando de novo, isso é normal, então é um trabalho incansável. Mas gostaria de registrar aqui um agradecimento a todos os vereadores, em especial os que compareceram o Serginho, para a pessoa, vou fazer uma referência ao Serginho, aparentemente Arthur não acho que ele não fala nada e aquela coisa toda, mas sempre dando dicas ali que foram fundamentais ali, dando encaminhamento, foram fundamentais para o sucesso dessa CPI. A Milênio também sem palavras. Então foi um trabalho, graças a Deus, bem sucedido. Mas os que falam um pouco é os que dão direcionamento, isso que é interessante. Acho que não tenho mais nada a dizer. Boa noite a todos e vamos para.
Com a palavra, o vereador Rafael Gustavo Peroni, para fazer uso da tribuna livre. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, público presente, mais uma vez boa noite. Muito satisfeito de estar voltando do recesso, com algumas questões sendo resolvidas, como o nobre colega vereador Carlos Rocha falou, a Rua Evangelista foi um grande ganho para o nosso município. Toda a Câmara está de parabéns em relação à CPI, à pressão feita em cima da Sabesp. Vamos agradecer também, né? A Sabesp fez um bom serviço, por mais que tenha tido essa queda de braço, sempre teve presente nas audiências, enfim. Muito feliz também, senhor presidente, de poder estar aqui hoje, enaltecendo os 3 veículos adquiridos para o município, né? Essas 3 vans em um bom momento, era infelizmente, a frota herdada da administração anterior não era boa, posso dizer assim, não era boa mesmo, realmente os veículos estavam em péssimas condições. Então esses veículos vêm para somar muito para a qualidade do serviço prestado pelo município. Ficamos muito contentes com essa decisão. Um parabéns especial ao senhor presidente, que conduziu de maneira... É fruto do nosso trabalho, né? Parabéns a todos. Todos nós estamos de parabéns, mas Vossa Excelência também tem que a mais nesse projeto, porque realmente conduziu as contas da Câmara de maneira clara, transparente, sempre pensando no bem-estar da população. Então, eu acho que isso é mais um problema que solucionamos, como diz o nosso colega Carlos Rocha, ponto a ponto, passo a passo. Essa era uma das questões que intrigava bastante o município, né? Então, conseguimos resolver. Por intermédio do deputado Beto Mansur, já está em processo de licitação mais um veículo para a saúde, uma furgoneta no valor de R$80 mil, que a gente conseguiu através de uma emenda com o deputado. Então é mais um veículo que, graças a Deus, vai estar somando na nova frota que a gente tem aqui no município, a gente pode dizer assim. Renovamos a frota de veículos e esperamos conquistar ainda mais. No demais, eu quero só desejar boas-vindas a todos os colegas. A gente sabe que o recesso é só uma pausa aqui nas obrigações de sessão, mas o trabalho é incessante, telefone, na rua, em casa, muitas vezes, já tem acontecido de chegar a gente em casa. Então, faz parte do nosso serviço, a gente está aqui para isso. Quando nos candidatamos e nos elegemos, foi justamente para isso. Então, eu desejo boas-vindas a todos, boa sorte nesse segundo semestre de ano, e que todos tenham muito sucesso nas suas tarefas. Obrigado. Com a palavra, uso da tribuna livre, o vereador Aloysio Ortunes Batista. Alguém quer fazer uso? Quer fazer uso? Senhor presidente e nossos vereadores públicos presentes, meu boa noite. Também quero parabenizar o trabalho do presidente da casa, nosso querido Luiz Antônio, né? Mais conhecido como Kim. A gente tem sempre aí viajado, feito alguns trabalhos juntos, e eu fico muito feliz, né, também com ter dado certo a aquisição dos veículos, e também ressaltar a economia que já está sendo feita de um valor de 280 mil, como Vossa Excelência nos tem colocado essa informação. Eu acho isso muito importante, trabalho com seriedade, conduzindo a casa com muito sucesso. Quero também desejar a todos os nobres um segundo semestre abençoado. É uma Câmara maravilhosa. Existem as divergências de ideia, mas o mais importante é que eu acho que é o respeito que existem entre todos. Isso é muito importante. Os debates são importantes para a gente engrandecer e sempre procurar o melhor para a nossa cidade, o melhor para a nossa população. Recentemente nós tivemos aí a presença do deputado federal João Paulo Papo na cidade, onde pudemos ter a oportunidade de ouvir, né, algumas situações onde o deputado nos colocou a questão da empresa Rumo. Não sei se é de conhecimento de algum dos novos vereadores, mas o deputado nos trouxe a informação que é bem provável que no próximo ano a empresa devolva a concessão da linha para o governo federal. Existe aí um montante financeiro
um valor elevado, no caso para a devolução dessa linha férrea para o governo federal, e a preocupação maior é no sentido de que, se o governo recebendo esse recurso, praticamente os trechos de ferrovia ficarão a critério do governo federal, e existe um risco muito grande dessas áreas acabarem sendo invadidas. Então o deputado sinalizou no sentido de, inclusive acho que o único deputado que trabalha nesse sentido do trecho de linha férrea, né, de Juquiá até São Vicente, se não me falha a memória, e inclusive ele nos passou que em breve vai estar agendando uma reunião com o responsável pela empresa e mais uma outra pessoa que eu não me recordo aqui o nome aqui do estado de São Paulo, inclusive para tratar desses assuntos, porque, segundo o deputado, ele trabalha em duas linhas. Seria a reativação da linha férrea do trecho entre Pedro de Toledo a Peruíbe, trabalhando ali com um trem turístico, e do trecho Peruíbe a São Vicente, ele defende a ideia de um trem de passageiro. Logicamente que isso não é muito fácil, mas o que nos deixa contente é que pelo menos tem um deputado olhando para essa situação, porque na minha visão, se caso a Rumo devolver a concessão para o governo federal, eu acredito que esse trecho vai ficar abandonado e vai fugir da finalidade, né? Eu também sou defensor de que, assim como acredito que o novo vereador Carlos Rocha tem acompanhado também essa situação, inclusive foi o que iniciou lá atrás, uma conversa inclusive com alguns prefeitos. Então o deputado ele nos sinalizou que em breve estará realizando um encontro com os prefeitos, no caso dessas cidades onde a linha férrea acaba cruzando. Então foi um encontro muito proveitoso, e recentemente nós tivemos aí a oportunidade também de participar de uma pesquisa, né, feita pela Universidade do Estado de São Paulo. É uma universidade com muita credibilidade, então eu tive a oportunidade de estar respondendo alguns questionamentos de duas alunas da USP, da área de gestão pública. Diversas questões foram nos feitas, no caso participou o presidente da casa, o vereador Luiz Antônio, participou também o vereador Carlos Rocha, a dona Yolanda também da Minato, e nós tivemos ali na USP de São Paulo, onde ocorreram a apresentação de todas as cidades do Vale do Ribeira, mais a cidade de Peruíbe e a cidade de Itanhaém. Então o que me chamou a atenção é que alguns pontos, né, destacados, né, nessa pesquisa, essa pesquisa houve uma explanação dos alunos, né, passando as informações de todas as cidades. Então alguns pontos me chamaram a atenção. Quase que por unanimidade as cidades apontaram que a questão ambiental, o entrave que existe, prejudica muito o desenvolvimento do Vale do Ribeira. Isso foi um ponto apontado naquela explanação. Outra situação foi a questão do desemprego, a possível vinda de algumas empresas, né, não poluentes para a região, mas o que nos deixou mais otimista é que recentemente também nós estivemos num encontro em Registro, onde a TV Tribuna acabou também dando essa possibilidade para discutir o Vale do Ribeira. Enfim, o que a gente observa é que está tendo um olhar diferenciado para essa região, e a ideia, né, o objetivo da USP é reunir todas essas informações, preparar alguns encontros, né, na região do Vale do Ribeira, e futuramente ser redigido um documento onde será encaminhado para o Codivar, que posteriormente poderá encaminhar para o governo estadual e para o governo federal e demais autoridades o anseio da nossa região. Eu acredito que isso é muito importante, uma vez que a gente sempre usa o termo que a região do Vale do Ribeira é uma região esquecida, é uma região que não se desenvolve. Então esperamos que esse trabalho feito por essa importante universidade no futuro dê bons frutos e que realmente a região possa desenvolver. Eu acabei não colocando, mas foi unânime também a questão de se trabalhar o turismo na região do Vale do Ribeira, não especificamente em uma determinada cidade, mas sim em todas as cidades.
Então achei muito interessante esse encontro e vamos aguardar que no futuro possamos colher bons frutos. Só uma parte, vereador. Quero deixar registrado, né, que essa pesquisa era direcionada ao presidente da Câmara, ao Executivo e alguns órgãos e entidades. Aí conversei com a pesquisadora, achei importante ter algum entrevistado, né, como legislativo dos representantes, como o Carlos Rocha. Obrigado, Carlos Rocha, pela sua presença, foi muito importante nessa entrevista, que tem uma visão interessante, também está sempre ligado ao governo do Estado. Ao Rafael, também teve a oportunidade, o nosso vice-prefeito, a Luísa. Então, é que não foi aberta a todos, por isso que não foi assim. A faculdade tinha 10 amostras por município, e foi o vale todo. Então, de fato, eles não abriram para nenhum vereador, aí nós pedimos, alguns outros também foram solicitados, mas não veio destinado para. Não foi classificado o vereador tal. Então, mas a causa nossa foi bem representada pelos vereadores que comentaram e fizeram a pesquisa. É de grande importância, é que eu falo, estamos plantando uma semente agora para colher em 2020, 2030, alguém vai colher. Então, parabéns ao vereador Carlos Rocha, pela ação dele, deve estar presente. Fiquei muito contente com o convite que eu fiz e o senhor aceitou. Obrigado, Carlos Rocha, e aos outros vereadores. Isso é para o futuro, né, gente? Se nós não colhermos, nossos filhos vão colher. Eu estou vendo que agora está começando a ter um movimento para o futuro. Isso é política, né? Não vamos pensar só o agora, né? É futuro. Obrigado. Só para complementar, a universidade estará encaminhando toda a documentação referente a essa pesquisa para os municípios, né? E eu achei interessante uma fala do nobre vereador Carlos Rocha, né? Que muitas pessoas falam, vereador não trabalha. Nós chegamos em torno de 4 horas da manhã para 7 horas está de pé. Então, assim, foi muito proveitoso. Então, eu agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Obrigado. Qual a palavra, vereador Carlos? Não, não foi questionamento. Cheguei 4 horas da manhã e estava em Holanda. Para explicar. Para quem não viu o nome da dona Holanda, foi esse aqui. Peço aos vereadores, após o término de 10 minutinhos, aqui mesmo no plenário, não é nada confidencial, e quem está no plenário também pode ver a nossa conversa, esse bate-papo da representação. Eu peço a todos então que me aguardem, se possamos ter uma conversa em 10 minutinhos. Nada mais a ver a ser tratado, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 15 de agosto de 2018, no horário regimental, declaro encerrada a sessão. Também peço ao nosso Sérgio que possa fazer uma foto de todos os vereadores, para nós colocarmos na matéria da van. Parabenizar todos os vereadores pela recurso de 2017, mas alguns vereadores faltaram, então vou fazer mais uma matéria com o Rodrigo Brito, o vereador Josimar para a reunião do Vale do Ribeira, o vereador Sérgio Bequeira também estava em viagem, né, em aniversário com o filho, então não deu tempo de avisar. Então faltam 4 vereadores. Peço que possamos fazer uma foto para colocar na matéria do jornal, com o agradecimento à van que foi conquistada. Parabéns a todos os vereadores. Eu já vou falar para vocês que já usei ela, porque eu fui de acompanhante e é muito boa. Né? E vou usar, que agora eu vou operadora ali em São Paulo. Vou toda hora andar ela também como usuário, e a partir de agora estou carregando o Milton, viu, vereador? Aí, o Milton é meu paciente.